Então eu vou trazer aqui três tempos verbais para a gente brincar um pouquinho aqui, tá? Então seria o passado, o futuro e o gerúndio, tá? Então o passado é algo que já aconteceu, né? Obviamente. Futuro é algo que não aconteceu, que vai acontecer ou que se espera acontecer. E o gerúndio é algo que está acontecendo neste momento, tá? No inglês, né, a gente usa o ing. No mandarim, a gente vai usar uma partículazinha que você vai ver já já comigo. Bom, passado, vamos começar. O passado é simplesmente você colocar o verbo mais a palavra l. L, ok? Então, o verbo mais l ele vai indicar diretamente o passado. Você está conjugando ele. Então, estou dizendo para você o seguinte, que existe conjugação no passado em mandarim, sim. E é desta maneira. Daqui a pouco a gente vai discutir quando usar ou quando não precisa usar, beleza? Então, vamos colocar o verbo comer, né? Então, verbo no passado seria comi, né? Então, aqui, coloquei aqui o o, que significa eu, né? E aí, o verbo comer é chi, né? Então, então, mais o l. Então, ficaria 我吃了, 我吃了. Então, 我吃了 seria eu comer l. L que indica o passado, ou seja, eu comi. Ok? Simples, né? Então, o próximo é beber. Vou manter mesmo o sujeito eu. Ah, Eileen, se for outro sujeito, o verbo vai mudar? Não, não muda, tá? Ele não vai mudar. O 吃 sempre vai ser 吃, ok? Então, 我喝, né? Nesse caso, beber. Eu, beber. E mais o l, que é o passado. 我喝了. Eu bebi. 我喝了. Depois, eu falei. Então, ficaria 我说了. 我说了. Então, eu falei. 说, verbo falar, mais o l, que seria o passado. E por último, nós temos fui, né? Então, eu fui. É o verbo ir. Então, ficaria 我去了. 我去了, tá? A leitura desse aqui é um pouquinho diferente, né? Você tem que fazer meio que um biquinho, tá? Com a boca e você vai ter que assoprar ele. Então, ficaria 去, ok? Então, ficaria 我去了. 我去了. 我去了, eu fui, né? Eu ir e mais a partícula do passado. Então você percebe que basta você colocar o verbo mais o l, automaticamente esta conjugação ela vai estar no passado. Novamente, 我吃了, 我吃了, 我喝了, 我喝了, 我说了, 我说了. E por último, 我去了, 我去了. Ok? Bom, dito isso, nós temos então o futuro. O futuro ele vai ser um pouquinho diferente do passado, né? Então ele vai inverter a estrutura dele. Primeiro você vai colocar a partícula que indica o futuro, que é a palavra hui. Hui, tá? Quando você fala hui, é como se tivesse uma letra E no meio, entre o U e o I, tá? Não é hui que você vai ler, tá? É hui, como se tivesse um E no meio mesmo, tá bom? Então, hui é a partícula que indica o futuro, tá? Então você vai colocar o hui mais o verbo. Então vou usar os mesmos verbos que você viu do passado, agora eu vou usar no futuro, tá? Então comerei, né? Então algo no futuro ficaria 我会吃. Você percebe que a palavra 吃 ele continua igual, né? O que vai mudar é sempre uma partícula antes dele ou depois dele. Tá? Então o verbo ele não muda, porque no português a alteração, né, no verbo, numa conjugação, ela é diretamente na palavra, né? Diretamente na palavra. Em vez de você falar comer, é comerei, né? Então você mudou ali alguma coisinha. Aqui em mandarim acaba não mudando a estrutura dela, né? Então a gente só coloca algumas partículas antes ou depois, tá bom? Então no futuro é isso. 我会吃, eu comerei. Eu irei comer, né? Eu vou comer. Enfim, você pode ter essas traduções adaptadas para o melhor entendimento seu, tá bom? Mas a ideia é sempre essa. Então, eu, futuro, comer, como se fosse isso, tá bom? Depois, beberei, né? 我会喝, 我会喝, eu, futuro, beber, né? 我会喝. Falarei, 我会说, 我会说, eu irei falar, eu falarei. E irei, né? Então, no futuro, 我会去, 我会去. Eu, futuro, ir, ok? Então, mais uma vez, 我会吃,
我会吃，我会喝，我会喝。我会说, 我会说. E por último, 我会去, 我会去. Beleza? Bom, gerúndio, algo que está acontecendo neste exato momento, né? Em português, né? É tudo que tem a terminação ando, endo, indo, basicamente, né? Então, comendo, bebendo, falando e indo. Então, vamos lá. O 在, na verdade, ele é a abreviação da palavra 正在, tá? 正在. 正在 significa neste exato momento, tá? Porém, muitas das vezes é muito comum a gente abreviar ele. Então a gente só colocar a palavra 在. Ah, Lin, mas eu prefiro usar ele na forma completa para eu não esquecer. Tudo bem, você pode falar 我正在吃, né? Eu, neste momento, comer, né? Ou você pode falar 我在吃, tá? Tanto faz. Então você pode utilizar da maneira que você acha que faz mais sentido para você, tá? Não existe o correto, quer dizer, não existe o mais certo que o outro, tá? Você pode escolher entre uma das formas aí e tá tudo bem, tá? Então, 我正在吃, 我正在吃, eu estou comendo, tá? 我正在吃 ou 我在吃, ok? Depois, bebendo, ficaria 我正在喝, 我正在喝 ou somente 我在喝, 我在喝. Depois nós temos falando. Falando seria 我正在说, 我正在说 ou só 我在说, 我在说. E por último nós temos a palavra indo, né, que seria 我正在去. Neste caso específico, você percebe que eu não coloquei a palavra 正, a sílaba 正, dentro de parênteses, porque neste caso específico existe uma exceção onde é interessante você manter o 正. Então ficaria 我正在去. Por quê? Porque quando você fala o 在 em mandarim, ele pode significar também de novo, tá? Somente o 在 pode significar novamente. Então quando você fala 我在去, pode ser que eu vou de novo, né? Eu vou de novo. Assim como os outros também pode acontecer. Então, mais pro indo, normalmente a gente usa sem a abreviação, tá? Então, são algumas formas gramaticais, algumas exceções e características gramaticais que acaba acontecendo isso, tá bom? Então, não tenha medo também de você falar assim, se eu não usar o 正 aqui, será que a pessoa não vai entender, né? Pode ser que a pessoa te entenda também, tá? Então não fica neurótico com isso também não, tá? Entenda que existem características gramaticais, tá? De cada idioma e, neste caso específico, acaba que o 正在 é mais usado, tá? Então, eu estou dizendo para você como que é o mandarim mais usado no dia a dia, na rotina dos chineses. E, no dia a dia, normalmente é utilizado desta maneira, mantendo o 正, ok?